Os conceitos essenciais da fenomenologia, que é o método para acessar a essência da experiência, eliminando influências culturais, psicológicas e históricas. A ideia é enxergar um fenômeno da forma mais pura possível. Quando a gente fala fenômenos na Gestalt, fenômenos são fenômenos mesmo. Tudo. É a nossa vivência. As nossas experiências, a relação com o mundo, com o ambiente que a gente está, com pessoas. E muitas vezes esses fenômenos que a gente depara com eles aí na vida nos trazem muito sofrimento, né? E aí é nesse sentido que a fenomenologia entra na Gestalt. Só curiosidade, o Russell era um matemático. Sério? Sério. O criador da fenomenologia, desse novo método de estudo, né? Era um matemático. Faz sentido. Aí tem um erro de formatação, gente. Seria um título isso aí, viu? Mas ele ficou no cantinho. É aplicações da Gestalt terapia. A Gestalt terapia pode ser aplicada em uma variedade de contextos, incluindo terapias individuais, de casais, de famílias e de grupos. Suas técnicas e princípios são eficazes no tratamento de uma ampla gama de problemas, como ansiedade, depressão, traumas, dificuldades relacionais. A abordagem também é útil no desenvolvimento pessoal e no crescimento emocional. Uma coisa que eu achei super interessante nessa abordagem também, vai ser falado mais pra frente, ela não foca muito no passado. Não é que ela não usa o passado, porque o passado nos incomoda em algumas situações muito, ele é muito presente em nossa vida, mas não é o foco da Gestalt. Legal. O foco da Gestalt é aqui e agora. O que esse passado, ele escuta o passado, mas ele fala, beleza, mas e aqui e agora? Daqui para frente, como que a gente vai trabalhar essas questões do passado? Bacana. O que eu faço com isso? O que eu faço com isso, para você seguir aqui e agora para frente? Interessante. Passou. Deveria ter E o passado. futuro não chegou ainda. Deveria, exatamente. Deveria ter passado, mas a gente sabe A gente sabe que não. Deixa marcas, nos né? machuca em alguns momentos, vários da vida. Sim. E aí a Gestalt foca bem nisso. Pega o passado, mas não é o foco deles. Mas e aqui e agora? O que a gente faz para frente? Estrutura da sessão. Estrutura da sessão de terapia da Gestalt. Interessantíssimo, gente. Os ambientes, eu não sinalizei isso aí porque eu ia falar. Eu li em alguns textos lá que parece que surgiu essa terapia ela começou na década de 40, mas foi formalizada mesmo em 50. Os meninos vão falar sobre isso. 50, 60. Isso. Principalmente 60 mesmo. E aí eles pegou um pouco daquela época hippie, movimento hippie. Então o estilo mais dos consultórios são paredes mais claras, sem muita informação, às vezes almofadas no chão, às vezes um cheirinho para dar uma pequena musiquinha de fundo. É aquele ambiente mais calmo. Acolhedor, é isso. As sessões da Gestalt são geralmente interativas e dinâmicas. O terapeuta e o cliente trabalham juntos para explorar os processos psicológicos em tempo real. As sessões podem incluir diálogo direto. O terapeuta faz perguntas diretas e abertas para ajudar o cliente a explorar suas emoções e pensamentos. Exercícios de conscientização. O cliente pode ser convidado a prestar atenção às sensações físicas, emoções ou pensamentos específicos no momento presente. Essa palavra presente vai estar sempre presente na Gestalt, porque eles focam muito no presente. Legal. Técnicas de expressão, dramatização, role play e a técnica da cadeira vazia.
Role-playing é simular situações, é como se fosse um teatro mesmo. Eles usam essa técnica. Um dia eu vou fazer com a gente aqui, a gente vai tentar. É legal demais, porque uma pessoa ela atua como terapeuta, outra pessoa vai ser a pessoa que está lá no processo de terapia. O que a gente faz normalmente quando vai desenvolver essa técnica em sala? A pessoa tem uma questão que ela pode colocar, né, uma questão verdadeira, a gente faz um acordo, né, na sala de que aquilo vai permanecer ali naquela sala, não vai sair, comentar sobre aquilo, e a pessoa, se ela tiver à vontade, né, claro, né, ela vai colocar essa questão e a gente vai trabalhar uma sessão de terapia mesmo em relação àquele ponto. Claro que a gente não vai ficar um período inteiro, mas uns 10, 15 minutos trabalhando exatamente aquilo ali, e o profissional vai conduzir aquela percepção enquanto a turma vai assistir. Depois a gente vai abrir para discussão, cada um colocar as impressões que teve, como é que se organizou, o que pensou a respeito daquilo. A gente vai entender o que a pessoa sentiu, para perguntar para ela, perguntar para o terapeuta também. É legal, roleplay é um exercício. Para fazer as pessoas chorarem. Muito bom, parabéns. Acontece. Pois é. Não muito raro. Eu sabia que isso ia acontecer. A técnica da cadeira vazia são usadas para explorar conflitos internos e expressões reprimidas. Eu não coloquei aí no finalzinho, mas situações inacabadas também. Algo que ficou para resolver e está aquilo ali perdido no tempo. Feedback imediato. O terapeuta fornece feedback imediato, que é o retorno, né, sobre as observações feitas durante a sessão, ajudando o cliente a ganhar insights sobre seus comportamentos e sentimentos. Então, explicando qual foi a origem da Gestalt terapia, como começou, quem foram os pensadores, né? Aqui na tela tem a foto do Fritz, né? Ele foi um dos instantes quando começou a estudar sobre essa Gestalt. Quebrei. Só um minutinho, Rafa. A esposa dele faleceu no campo de concentração. Ela era psiquiatra, se eu não me engano, era psiquiatra. Ela foi morta no campo de concentração. Uma época pesadíssima. Pesadíssimo. Nossa. Muitos teóricos foram para o campo de concentração. A Edith Stein, ela, Viktor Frankl, todos eles. O Viktor também? O Viktor também. Nossa. 7 anos, se eu não me engano, ele ficou em Auschwitz. 3. 3 anos. 42 a 45. Não, acho que foi mais. Foi não. Não. Ele foi em 42 e a guerra terminou em 45. A guerra terminou em 45. Em busca de si mesmo. Né? Em busca de sentido. Nesse sentido, Inclusive ele é o Gibbs. Então a Gestalt terapia, ela também, como chamada abordagem Gestalt, que ela foi criada pelos judeus, né, pelo Fritz e a esposa dele, a Laura, né, então iniciou lá na década de 40 na África do Sul, onde ela se consolidou só em 1950 em Nova York. Então lá na época, quando eles estavam estudando, a Gestalt era chamada de terceira força. Primeiro veio a psicanálise, depois veio o behaviorismo e assim veio a Gestalt logo em seguida, por isso é chamada de terceira força. Então nesse movimento eles foram estudando, foram desenvolvendo, ela chegou no Brasil primeiro em São Paulo na década de 70, né, onde aqui no Brasil ela começou a ser desenvolvida também com o nosso lado brasileiro, o nosso lado português. Só um minutinho. Sim. Essa parte que eu não estava lembrando. Por isso que tem essa questão dos hippies, que foi mais ou menos nessa década que surgiu o movimento hippie no Brasil. Aí por isso que é essa característica desse consultório, mais tranquilo, um ambiente mais limpo, mais clean. As almofadas. Tem uma questão legal também para a gente pensar nesse período histórico, que vale a pena a gente falar disso. O próprio movimento social da época, ele foi muito propício, foi muito fecundo para ter uma terapia de contestação. Quando você tem duas escolas dominantes
e o surgimento de uma nova escola, né, uma terceira força, é claro que essa terceira força ela vai vir com uma crítica muito grande às duas primeiras. E era exatamente o que estava acontecendo socialmente nesse período, né? O movimento de amor livre, o movimento de... Então é claro que esse movimento também vai se identificar, vai estar dentro dessa escola, né, de uma maneira muito forte. É algo bem, bem bacana. E um pouco do seu significado, do seu objetivo. A Gestalt, o objetivo dela é ajudar o cliente a alcançar o LLS. Essa palavra é difícil, professor? Não pronunciar. E desenvolve nele uma atitude permanente para alcançá-lo. O terapeuta também participa como facilitador do processo, né, para sua presença fundamental como parte da relação eu e tu, e que deve ser estabelecida para que o cliente possa estabelecer seus sentimentos e sensações. Então, durante todo o processo ali que vai acontecendo, que o terapeuta vai conversando com a pessoa, já vai, algumas vezes já apresenta situações para que ela possa refletir se aquilo ali convém ou não, né, para desenvolver o presente que ela está vivendo, ou se é um problema que está no passado, que está atrapalhando o presente e que precisa ser mais aprofundado para depois ir seguindo com outros assuntos no dia a dia ali, né? Então, essa gestão, o objetivo dela além da abordagem psicológica, é o foco no presente, aqui e agora. Ela nunca vai tratar o passado. Ela vai sempre desenvolver problemas do passado que você carrega todos os dias, sempre, por exemplo, um trauma disso andar de elevador, por exemplo. Toda vez que chegar no trauma, você não vai conseguir subir escada. Aí no tratamento ali você vai desenvolver aquele dia para entender o que aconteceu, para ver se vai conseguir desenvolver para você, né, mudar a visão daquele pensamento, daquele trauma, ou se você vai continuar com ele para tratar mais intensamente, até talvez desbloquear, ou você vai permanecer com ele, né? Nem todo mundo tem sucesso, mas ainda assim é sempre tratado no agora. E a valorização da experiência individual, porque também, né, como o Samar falou, se fosse olhar para cada pessoa teria um tipo de abordagem, então para cada tipo de atendimento, claro que vai dentro da Gestalt, mas vai ter um tipo de... a forma como vai ser conversada, a forma como vai ser conduzida e a forma como vai ser desenvolvida aquela situação que está mais atrapalhando a pessoa naquele momento. Algum pouco dos conceitos básicos da Gestalt. Perdeu aí? Então vamos lá. A autorregulação. A Gestalt ela considera que toda pessoa tem uma tendência natural para manter o equilíbrio. A autorregulação na Gestalt terapia, frequentemente chamada de autorregulação organismo, é a capacidade inata do ser do organismo buscar equilíbrio e satisfazer suas necessidades em integração com o ambiente. O organismo ajuda-se criativamente para atender demandas físicas e emocionais, fechando o Gestalt. A figura fundo. Você está conseguindo? Pode explicar, então eu faço. O processo da figura fundo ele retrata também a relação consciente e inconsciente na Gestalt. A consciência é a figura fundo e o inconsciente é o fundo. Né? O que seria o foco? É o elemento com maior destaque, maior clareza. Quando você olha de primeira, você já identifica uma situação ali. E o fundo, que é o contexto, né? Que é o cenário ao redor, nítido com mais informações, com mais detalhes, que envolve dentro da figura. Só dar um parêntese aqui, A figura, gente, seria aquilo que chama a nossa atenção. Vou dar um exemplo do Rafa agora. Nesse momento, a figura é o Rafa. Tudo que está lá fora é fundo. Mesmo que a gente escute algumas vozinhas lá fora, mas o nosso foco está todo voltado para o Rafa. Às vezes a gente está fazendo um trabalho de escola, usando o computador. Você está ali de olho no computador, aí passa um carro com música na rua. O computador é o nosso foco ali, mas você não deixou de escutar o barulho do carro, que seria o fundo. Se você largar o computador e
voltar mais pro barulho do carro, o computador deixa de ser foco, ele vira fundo. E isso é usado na Gestalt terapia para quem tem dificuldade de focar nas coisas, para tratar a ansiedade. Então eles usam muito essa técnica de figura e fundo. Legal. Aí aqui nós trouxemos uns exemplos para vocês terem noção também, né? A gente trouxe uns exemplos, Sim, de como é usado em algumas terapias para poder identificar o que também seria figura e fundo. Aí eu vou passando, vocês vão olhando as imagens para ver o que vocês conseguem ver. Tá? Já fiz isso já. Aí depois vocês vão trocando aí. O que vocês não conseguirem, vocês me perguntam, que tem umas que até eu tô tendo dificuldade. Aqui agora, de acordo com o existencialismo e fenomenologia, base filosófica da Gestalt terapia, a existência humana ocorre no presente. Então, por exemplo, quando o cliente ele traz um fato do passado para a terapia, não é investigado sua relação causa com a situação presente, e sim os sentimentos, sensações, necessidades trazidas com vivências passadas, mas que na verdade remetem à situação do presente. Não é aquela coisa, né, que aconteceu lá no passado, que até hoje te atrapalha, aí não vai ser tratado o passado, mas o que está te atrapalhando hoje para você desenvolver. Né? Não vai entrar a fundo, entendeu? Quais foram os motivos, tudo mais, né? Tem um problema, né, de elevador. Aí vai entender o que aconteceu, tal, qual é a tesoura. Vai tratar agora para você desenvolver esse problema, para você superar essa situação. Aí tem esse outro também, que a pronúncia é complicada, né? Que é awareness, né? que é o dar-se conta, é o entendimento total de um processo. Ela refere-se à capacidade do indivíduo de perceber no momento presente seus pensamentos, emoções, sensações corporais e o ambiente ao seu redor. Essa consciência plena permite que a pessoa se conecte consigo mesma e compreenda melhor suas expectativas, promovendo um estado de presença ativa e autêntica. O contato é a interação entre o eu e o não eu, o ambiente outro, né? A terapia foca em como a pessoa se conecta com o meio ambiente e a qualidade desse contato. E ele é um ponto de encontro entre o indivíduo e o ambiente, né? Outras pessoas, objetos, mundos na fronteira de contato. É um processo contínuo de integração, de interação que organiza a experiência, permitindo a conscientização, o crescimento e a satisfação de necessidades através de uma adaptação criativa ao meio. Isso implica que o indivíduo só pode ser analisado em relação, isto é, no encontro consigo, com o outro e com o mundo. O contato é muito relevante para isso. O processo Já sou eu? O terapeuta, neste caso, não é alguém que dá respostas, mas ele interpreta o paciente e diferente de outras abordagens, né, tradicionais. Ele, na verdade, ele atua como um facilitador da consciência, ou seja, ajuda o cliente a perceber sentimentos, pensamentos e comportamentos. Então, a gente está falando muito nessa questão do trabalhar o aqui, agora. Então, ele tem uma presença ativa, neste caso, o terapeuta, então, ele tem uma presença muito ativa. Ele participa de forma autêntica na relação. Ele não é neutro, neste caso, ele não é neutro, mas também ele não impõe julgamentos. Isso é muito importante, né? Ele também é um promotor, né, de responsabilidade, ou seja, incentiva o cliente a assumir suas escolhas. Evita colocar a culpa em fatores externos. Ele também observa todo o processo, observa a linguagem corporal, as emoções e também as incoerências ali, né, no momento de aplicação da técnica. Traz isso para a consciência do cliente. O terapeuta ajuda a pessoa a se perceber. Eu acho que tem que focar bastante nisso. Se eu estiver errada, o Samuel me corrija, mas ele leva o cliente a se perceber, não a dizer o que ele deve fazer. As principais técnicas, que depois vai ter esse experimento aqui, da cadeira vazia, né? Então, é um diálogo
com alguém ausente para si mesmo. Então ele vai trabalhar ali alguns conflitos, né? Que ele vai trazer ali os conflitos internos e emocionais. Foco no aqui e agora. De novo, perguntas como: o que você está sentindo agora? Traz essa experiência para o presente, como o Rafa e a Dani já falaram aqui. E em alguns momentos ele vai fazer uma ampliação, exagerar um pouco às vezes no gesto, na fala, ajuda a tornar emoções mais claras. O diálogo, como ecoterapeuta, as conversas, ele pode guiar essas conversas, né, que aumentam ali a consciência do cliente. E também ele vai observar a consciência corporal, né, atenção com a respiração, a postura, a tensão, e tudo isso ele vai observar e vai integrar ali então o corpo e mente. Vai ser também muito comum nessa técnica da gestalterapia a dramatização, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, ensinação de situações. Então ajuda a reviver e compreender experiências. Agora eu vou falar sobre aqui um pouco dos parâmetros éticos da gestalterapia. Então, assim como em outras abordagens da psicologia, a Gestalt segue princípios éticos importantes, né? Que é o sigilo profissional, que tudo que acontecer ali, né, na sessão deve ser confidencial, deve respeitar o cliente sem julgamentos, respeitando as diferenças culturais, sociais e emocionais. Autonomia. O cliente ali, gente, ele tem a liberdade para escolher. O terapeuta ele não impõe decisões, não manipula, né? As técnicas não podem ser usadas para controlar ou influenciar indevidamente. Responsabilidade profissional. O terapeuta deve ter a formação adequada, claro, e atuar dentro dos limites da profissão. Então agora eu vou falar um pouco das técnicas. Eu já falei aqui da dramatização, né? Então, temos então a dramatização. Experimentar uma situação vivida ou fantasiada para explorar sentimentos mal identificados, esquecidos, recalcados ou desconhecidos. Em algumas vezes, alguma exteriorização, elas são proibidas, né? Quando é algo tipo do cunho sexual ou algo muito violento, né? Outras manifestações físicas, embora assim, às vezes com um pouco de agressividade, às vezes ela é permitida. Tipo, ali a pessoa vai expressar uma raiva, né, de alguma situação. Aí, às vezes, ali tem uma almofadinha, o terapeuta, né, direcionando, conduzindo ali o momento. A pessoa pode, por exemplo, dar uns murrinhos ali na almofada, só para exteriorizar. Pra quê? Quebrar prato. Ah, quebrar prato, Se tiver, né? Porque não sei. Eu vi não sei se vocês já viram. Gestalterapia grega, né? Ela fez uma mulher. A mulher foi para um lugar quebrar os pratos, e cada prato que ela quebrava, ela falava das coisas que ela passou com o marido, né? Uhum. Sobrecarregada, tá! E era mais ou menos esse estilo. Entendi. Expressar a raiva. Sim. Aí dentro aqui da dramatização, gente, que é esse experimento, né, de situações vividas, aí tem o monograma, que é óbvio, né? Então a pessoa vai fazer o papel, vai atuar ali, né, na dramatização, ela com ela mesma, mas trocando de lugar. Ora ela vai ser, por exemplo, ela teve um problema lá com o chefe. Aí ela ora vai ser, né, ela mesma, ora ela vai fazer o papel do chefe. Então, aí como que é essa técnica? É uma técnica em que você representa sozinho todos os papéis de um conflito, sonho ou situação inacabada. É um tipo de teatro mesmo, em que a pessoa
o objetivo, né, é terapêutico, mas é um teatro. A ideia central, tudo que está no seu campo é parte sua. Então, se você tem um conflito com o seu chefe na Gestalt, ele, chefe, também representa, às vezes, uma parte sua projetada. No monodrama, você vai ser os dois. Como que funciona? Aí usa-se, né, a cadeira vazia, aí o exemplo, conflito às vezes também com o pai. Você falando como filho ou filha, outra hora você vai falar como pai. Então tem essa troca ali, né, de você falar com você mesmo, mas fazendo, estando no lugar do outro, né, que acho que a Dani ou o Rafa falaram aqui. Então, quando usar, gente, um monograma, por exemplo, situações inacabadas, briga que não teve desfecho, às vezes um luto, às vezes algo que você não disse para alguém, não teve tempo de dizer para alguém. Talvez nessa técnica aqui, né, nessa dramatização, você vai conseguir falar aquilo que você não conseguiu falar, às vezes, com alguém. Polaridades internas, seu lado responsável versus seu lado preguiçoso, medo versus coragem. Então, cada hora você vai estar numa posição. Sonhos, você é o sonhador, o monstro, a porta, a chuva, tudo do sonho. Tomada de decisão, cadeira do sim e do não, por exemplo, né? Passos na sessão, aquecimento, traz a situação aqui para agora. Quem está envolvido, né, no caso, é o seu cliente ali. Escolha dos papéis. Quais vozes aparecem quando você pensa nisso? A dramatização, você fala de uma cadeira, levanta, senta na outra, então você mesmo fala, você mesmo responde, e é isso. Ampliação, né? Aí o terapeuta pede para exagerar, às vezes, num gesto, num tom de voz, numa postura. Então ele está ali para direcionar, não para impor, mas para direcionar. Fala isso de novo, por exemplo, mais alto. Como que seu corpo ficou agora? Presta atenção, respiração. Então, tem uma integração. O que você percebeu sendo os dois? Tendo algo dessa fala do pai, que também é sua. Por que funciona na Gestalt? Contato. Você para de falar sobre o problema e passa a ser o problema. Sai do intelectual e vai para o vivencial. Responsabilidade. Se você consegue falar com o seu chefe, aquela crítica dele também mora em você. Você recolhe a projeção. Fecha. Então, coisas não ditas são ditas, fecha a Gestalt, tá, gente? Coisas não ditas são ditas, emoções travadas vão circular ali e, nesse momento, o ciclo se fecha. Agora, um pouco do trabalho com sonho. Na Gestalt, não se aborda o sonho por livres associações ou interpretações, mas por uma descrição seguida da dramatização sucessivas dos diversos elementos do sonho, com os quais o cliente é convidado a se identificar sucessivamente em palavras e gestos, sendo que cada um desses elementos considerados uma gestalt inacabada ou uma expressão parcial do próprio sonhador. Então, aqui vamos lá. Trabalhar com o sonho na gestalterapia é bem diferente da psicanálise. A gente não interpreta o que o sonho significa. A gente usa o sonho para vivenciar e integrar partes suas no aqui e agora. Pius, né, que é o criador da Gestalt, dizia: o sonho é a mensagem existencial mais espontânea que temos. Para ele, cada elemento do sonho é um pedaço projetado de você. Como que funciona então? O princípio básico, tudo é você, né? A pessoa, o monstro, a casa, a chuva no sonho, tudo é uma parte sua, não existe símbolo universal. Se sonhou com uma cobra, não, a gente não vai olhar lá no dicionário o que significa sonhar com a cobra. Tipo, você vai dizer,
Seja essa cobra. O que você cobra? O que você cobra quer dizer, na verdade, né? Ali, você é a cobra do sonho, você sendo você, o que você gostaria de dizer sendo a cobra? Técnica principal de ampliação e dramatização, né? Nesse caso, o terapeuta te convida a reviver o sonho no presente. Então, narre o sonho para mim. Estou correndo numa floresta escura, em vez de sonhei que corria. Seja cada elemento. Agora você é a floresta. Como é ser a floresta? O que você sente? Então é tudo no agora, né? Agora você é quem está correndo. O que a floresta traz para você? Diálogo entre partes, coloca a floresta e o você correndo. Então, ou seja, uma hora você é a floresta, outra hora você está correndo e vai fazendo a inversão desse papel. Qual que é o objetivo? É integrar, gente, não decifrar. A pergunta não é o que isso quer dizer sobre o meu passado. E o que estou evitando sentir, contactar agora? O sonho mostra situações inacabadas ou polaridades. Seu lado corajoso versus o seu lado medo. Raiva versus docilidade. Tem alguns exemplos aqui, mas senão vai ficar muito extenso, né? Agora, vamos lá para expressão metafórica. Uso de expressões artísticas, desenho ou pintura, modelagem, dança, música, com o qual o cliente deverá estabelecer uma relação simbólica. Deixa eu só pegar aqui. Vamos lá. A metáfora, experiência condensada. Na gestalterapia, a expressão metafórica não é só figura de linguagem bonita, é ferramenta de trabalho direto com a experiência. A gente entende que metáfora, né, é uma linguagem natural do corpo e da emoção. Quando a fala racional trava, a metáfora abre caminho. Como a Gestalt usa a expressão metafórica, princípio metáfora, experiência condensada. Pius dizia que perder a cabeça, peso nas costas, nó na garganta. Tantas vezes a gente usa, né, essas expressões no nosso dia a dia aí. Não são só jeitos de falar, são descrições literais de como o corpo organiza a experiência. A metáfora já é o corpo falando. Então a gente não interpreta, a gente entra na metáfora. Técnicas principais com metáfora. Ampliar a metáfora. Cliente, me sinto numa prisão. Terapeuta, descreve essa prisão. Como são as paredes? Tem janela? Quem tem a chave? Seja essa prisão falando. Ampliando, você descobre que a prisão é um emprego, que a pessoa está ali se sentindo aprisionada, é um casamento, ou sua autocobrança. E quem tem a chave, muitas vezes é você. Tem os exemplos, mas aí eu vou pular também, porque senão Um exemplo vai ficar prático disso, né, para quem assistiu o filme Nice, o Coração da Loucura, né, tem uma parte lá de quando eles começam a fazer pinturas, aí tem um cliente, né, dizendo assim, que ele desenhou um canto de um quadro com a mesa, depois tem um quadro com outro desenho. No último quadro que ele faz, aí tem o cenário de tudo aquilo. Aí só depois, quando a terapeuta conversou com a mãe dele, que foi explicar a situação de uma coisa que estava lá no passado, que aconteceu, que ele estava presente e que aquilo nunca saiu da cabeça dele, né? É uma outra aqui, né, que a gente fala, tô engolindo sapo seco. Aí pergunta, mas como que tá a sua garganta agora? Né? A pessoa percebe que literalmente está contraindo, às vezes, né, a garganta. Então vamos passar para uma próxima também, que agora é uma viagem de fantasia. Vivências fantasiadas, onde o cliente projeta necessidades, desejos, medos.
A identificação com as vivências possibilita a conscientização das necessidades. Então vamos lá, nessa aqui na técnica Viagem de Fantasia na Gestalterapia. É uma técnica experimental bem poderosa. A ideia é usar a imaginação, né, de forma dirigida para acessar emoções, conflitos e partes de você que não aparecem só falando. Como que funciona? O objetivo é trazer para o aqui e agora conteúdos internos. Na Gestalt, a gente acredita que fantasia não é fuga, ela revela verdades. O que você imagina diz muito sobre o que você sente de verdade. Então, o papel do terapeuta, ele vai guiar, mas não interpretar para o cliente. Fala algo tipo, fecha os olhos, imagina que você está numa estrada. Como que é essa estrada? O que você vê? A partir do que surge, ele te ajuda a explorar. Então, foco no como. Não importa se a fantasia é real ou não. Importa como você se sente nela. Nessa estrada, você está correndo, você está andando devagar, está sozinho? O que seu corpo sente? A resposta é o material terapêutico. Então, tem alguns outros exemplos aqui e agora eu vou fechar. Eu já falei da ética, né? Já falei no início, né? Então, agora eu só vou falar aqui para fechar de Jorge Ponciano. Passou. Ah, tá, desculpa. Só antes de concluir, gente, uma observação que o tempo todo durante a apresentação nós falamos dos clientes, ao invés de pacientes, né? Para que vocês conhecimento. Por conta de alguns estudos, até mesmo por questão comercial, a pessoa sempre é tratada como cliente primeiro porque ela contrata o terapeuta para fazer aquele tratamento. Até mesmo pelo fato da questão comercial para não expor a pessoa e tudo mais, então quando precisar de dar algum exemplo e tudo mais, aí como terapeuta vou referir. Eu tive um cliente que tinha tal problema e tudo mais, né, sem expor a pessoa, porque querendo ou não, né, hoje, com a facilidade da internet, se eu quero saber quem é a pessoa, vou lá no Facebook, então até mesmo na internet, procuro saber a pessoa, que eu vou investigar a vida dela e tudo mais, aí para não expor a pessoa, ela é sempre tratada como cliente. Aí, antes de concluir, para poder ficar mais claro também sobre a Gestalt, eu vou passar um pequeno vídeo, né? É rapidinho, viu, gente? Para vocês entenderem melhor, depois eu compartilhar lá no documento para poder facilitar, para quando sentar e estudar, ficar mais